a decisão do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, do ministro Cássio Nunes Marques, que determinou a suspensão da divulgação de uma pesquisa eleitoral do Instituto Atlas Intel, lá em meados de maio, que apontou a queda do senador Flávio Bolsonaro na disputa pela presidência da República. Essa pesquisa foi a primeira publicada depois da divulgação dos áudios entre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro. Portanto, foi a primeira a trazer, como eu disse aqui há pouco, a fotografia do momento, o humor do eleitor na recepção dessa nova informação. Thaisa Medeiros já chega de Brasília para nos dar mais detalhes sobre a decisão do ministro Cássio Nunes Marques. Thaís, boa noite, bem-vinda. Ótima noite, Thaís, a você e a todos que nos acompanham, uma ótima semana. Foi isso, o ministro Nunes Marques acatou um pedido feito pelo Partido Liberal de Jair Bolsonaro. Esse pedido que indicava que houve um direcionamento do eleitor ao responder os questionamentos da pesquisa do Instituto Atlas Intel sobre a intenção de voto nas eleições desse ano. E isso aconteceu logo depois da divulgação daqueles áudios da investigação sobre o caso do Banco Master, que tinha também ali ligação com Flávio Bolsonaro. Então, a crítica do Partido Liberal foi em relação a esse timing e também da forma como as perguntas foram construídas. O ministro Nunes Marques determinou a suspensão, então, da divulgação dos resultados dessas pesquisas, disse que há suspeitas de indução do eleitor no questionário do levantamento divulgado no mês passado, mas a decisão liminar do ministro ainda deve ser referendada pelo plenário de forma colegiada, então, na sessão de amanhã no Tribunal Superior Eleitoral. O Ministério Público Eleitoral também tem um dia para se manifestar a respeito dessa decisão. Em análise preliminar, o ministro já considerou que há elementos que indicam a indução para a contaminação das respostas do eleitorado, entre eles a divulgação desse áudio específico que envolvia Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro. E também destacou que a concessão da liminar parcial, que é para suspender essa divulgação, não tem perigo caso posteriormente se verifique que estava regular a metodologia utilizada pelo Instituto de Pesquisa. Enfatiza também que não se trata de uma mera discordância dessas escolhas metodológicas, mas sim a possível utilização do questionário para induzir as respostas dos eleitores. Nesse sentido, então, o ministro Nunes Marques também pediu as informações sobre os métodos de pesquisa, métodos utilizados pelo Instituto Atlas Intel, para detalhar, então, como foi feita essa pesquisa. Em nota, o Instituto disse que mantém absoluto respeito às instituições e que está colaborando com a Justiça Eleitoral, fornecendo todos os esclarecimentos e as informações metodológicas a respeito desse levantamento. Thaís. Obrigada, Thaís. O posicionamento da Atlas Intel é de recorrer a essa decisão do ministro Cássio Nunes Marques para uma decisão em plenário, que inclusive pode acontecer amanhã ou nos próximos dias. Vocês já estão vendo aqui na minha tela o Matheus Teixeira, nosso analista que acompanha o Poder Judiciário em Brasília. Matheus, a pesquisa foi divulgada já há muitos dias, né? Ou seja, a suspensão dela, ela acaba sendo uma atitude pro forma ali do ministro Cássio Nunes Marques, mas é importante a gente entender como foi o ambiente, os bastidores, como foram os bastidores dessa decisão, que é o que você nos conta agora. Bem-vindo, boa noite. Boa noite, Thaís. Exatamente, houve uma mudança nas regras da distribuição processual que permitiu o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Cássio Nunes Marques, atuar nesse processo. Eu explico. No dia 19 de maio, quando o PL, partido do pré-candidato Flávio Bolsonaro, apresentou a ação, estava em vigência a regra que havia sido estabelecida pela ex-presidente do TSE, Carmen Lúcia, que todas as ações relativas à propaganda eleitoral deveriam ir automaticamente para o gabinete da ministra Estela Aranha. Portanto, assim que no dia 19 foi protocolado esse processo, foi encaminhado para a ministra Estela Aranha, assim como todas as outras ações que a gente já noticiou aqui do PT, do PL, de outros pré-candidatos. 3 dias depois, Cássio Nunes Marques, que havia tomado posse há menos de 10 dias no TSE, mudou a regra e ampliou para ele, para o ministro André Mendonça e para a Estela Aranha a responsabilidade de responder
por essas ações e ele, portanto, puxa de volta para si o processo e determina novo sorteio para distribuição. Estava no gabinete da ministra Estela Aranha, ele puxa para si o processo, determina o sorteio entre os novos ministros responsáveis por esses processos e aí então ele é sorteado o relator do processo. Portanto, inicialmente estava com a ministra Estela Aranha, ele retira da ministra, manda para sorteio entre ele, André Mendonça e Estela Aranha. Portanto, são 3 nomes, Thaís, que a gente vai ouvir falar muito durante as eleições, porque vão ser os relatores de todos os processos sensíveis em curso no tribunal durante essa eleição. E aí, então, no novo sorteio é que é distribuído para Cássio Nunes Marques e ele agora dá essa decisão afirmando que pode ter vícios no processo metodológico usado pela Atlas Intel. Fato é que, como você comentou, né, Thaís, é uma pesquisa que estava na rua, que foi amplamente noticiada. A decisão vem hoje, portanto, os números da pesquisa já são de conhecimento público, mas nova divulgação não é mais permitida. Eu, inclusive, conversei com o ministro do TSE que questionou: será que a decisão do ministro não trouxe à baila de novo os números da pesquisa, mais do que a suspensão propriamente da decisão? Porque agora só o que se fala é justamente dessa pesquisa. Fato é que, inclusive ali nos bastidores do TSE, pegou muita gente de surpresa essa decisão, mas agora os outros ministros vão ter que opinar. Se as respostas do Instituto que foram solicitadas pelo ministro chegarem a tempo, deve ser julgada já amanhã, na sessão de terça-feira. Mas no mais tardar, na sessão de quinta, segundo o Tribunal Superior Eleitoral, a gente deve ter esse debate em plenário e é bom também para a gente ver como os outros ministros vão votar para ter uma temperatura de como vai ser a atuação do TSE durante as eleições. Obrigada, Matheus. Até já. Olha, tá vendo a repercussão política dessa decisão, né, de trazer à tona novamente? Foi um pedido do PL, partido do pré-candidato, do Flávio Bolsonaro. Mas trouxe de volta a discussão sobre o áudio e tudo mais. E como eu disse há pouco, nós estamos debatendo aqui a credibilidade, né, tanto dos institutos quanto da Justiça Eleitoral, que mais do que nunca é um elemento importantíssimo para a segurança das instituições, para a confiança nas instituições, para que a gente faça um processo democrático transparente nas próximas eleições. Vamos continuar falando da repercussão política disso e como é que isso impacta o cenário eleitoral com a Juliana Lopes. Juliana, que lebres você viu pularem entre as campanhas e os partidos políticos com essa decisão? Vou puxar o gancho do que o Matheus acabou de falar sobre o que ele ouviu dentro, né, do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral, que é também o que os políticos estão dizendo. Será que essa repercussão toda não faz com que esse olhar do eleitorado se volte para o resultado dessa pesquisa e para o áudio, né, que foi divulgado antes dessa pesquisa acontecer, naturalmente, que mostra uma relação de Flávio Bolsonaro com Daniel Worcaro? Esse é o ponto que está sendo colocado, principalmente pelos integrantes da campanha oposta a Flávio Bolsonaro, integrantes ali da base governista. O que eles colocam, né? Que num primeiro momento a pesquisa não foi, de certa forma, suspensa antes de ser colocada para rodar. Então a gente sabe os números, né? E sabe que a queda foi ali de cerca de 7 pontos. Vale a gente lembrar, Thaís, que dias antes, aqui mesmo no Hora H, a gente já havia mostrado que os trackings, né, mostravam, já direcionavam para isso. Que o caso Master acabava reduzindo não somente o caso Master, outras questões também, mas que havia ali um recuo de Flávio Bolsonaro de cerca de 7 pontos em relação ao presidente Lula, por questões que envolviam economia, mas também o caso Master. Então, a pesquisa que indica esse caminho. E o que eles afirmam é que é muito difícil que essa decisão de Nunes Marques mascare, de alguma forma, o áudio que foi amplamente divulgado. Então, é uma questão de se colocar para ver como é que as campanhas vão tratar disso. E já tem gente no PT dizendo, olha, foi mais um tiro no pé dessa campanha de acionar o Tribunal Superior Eleitoral e voltar a atenção para um assunto que eles querem enterrar, querem colocar outros assuntos à frente, que é a relação de Flávio Bolsonaro
com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro. Então, a gente precisa analisar qual vai ser o cenário daqui para frente, mas é claro que a gente está falando hoje, inclusive, de dois temas delicadíssimos no mundo político: vacinação, começamos discutindo isso aqui, e pesquisa eleitoral. E o que a gente está vendo, só para finalizar, é mais uma vez aquele debate sobre confiança em pesquisas, né, que é muito delicado, vai para um caminho que é muito perigoso num ano eleitoral, mas o que já está acontecendo. Agora é levantar aí o alerta para que esse tema e essa polarização não prejudique a avaliação do eleitorado sobre essa corrida. Questionar a pesquisa é sempre esse lugar muito delicado para a democracia aqui no país. Claro, exato, porque ela é, como eu disse aqui na abertura, Juliana, ela é uma fotografia do momento, Sim, do humor do eleitor. Ela não decide pesquisa, mas ela revela a leitura e a percepção dos eleitores sobre as campanhas, sobre os candidatos, sobre os seus projetos, as suas propostas e também sobre os seus envolvimentos. Né? Só para reforçar um ponto, né? O Tribunal Superior Eleitoral, ele tem uma área que é para fazer justamente isso, não fugiu de suas atribuições. Tem uma equipe aqui, Matheus explicou, que olha para pesquisa até, e para assim, viés. foi até acelerado, né? A gente costuma ver processos do TSE que demoram muito, né? Agora, como nós estamos vivendo um momento em que pelo nasce em ovo todo dia, então vamos com calma, porque os institutos vão ser pressionados a se esclarecer mais, a dar mais explicações, a pensar com muito cuidado nas perguntas que estão formulando, porque já entenderam que o ambiente é outro e a responsabilidade diante de um ambiente de desconfiança aumenta. O mesmo vale para o Tribunal Superior Eleitoral, né? Porque tudo acaba se misturando com motivação política.